Imublend, vitamina C, D, zinco, selênio, lisina e curcumina. Então, todo aquele processo, todo aquele efeito de barreira, aquele efeito das células especializadas, dos tecidos, dos órgãos, de avisar o sistema imunológico, de ir para o gânglio, se multiplicar, identificar o lugar da inflamação e ir especificamente para aquele lugar, todo esse processo, a regeneração dos tecidos, o tratamento antioxidante, evitar os radicais livres, a desorganização eletroquímica magnética dos tecidos. Quem imagina quantas moléculas de oxigênio tem numa célula? Né? Então, milhões, milhares. E aí, se você desorganiza, uma começa a chocar com a outra e começa a ter ruptura, destruição celular. Um conjunto de células faz os tecidos e os órgãos. Você começa a perder células, você começa a danificar os tecidos e os órgãos. Então, tudo isso tem a interferência direta da vitamina C, D, do zinco, do selênio, da lisina e da curcumina. Vitamina C é um carboidrato, vitamina D é um pré-hormônio, zinco e selênio são sais minerais, a lisina é um aminoácido e a curcumina é um derivado da cúrcuma e, assim, um grande componente somado a todos eles, blend, né, que é esse mix para a imunidade, o Imublend é justamente esse conjunto de elementos que vai fazer a diferença. Aí eu vou explicar agora por que essa diferença. Então vamos lá, vitamina C, que é um carboidrato, é um açúcar, ele tem efeito antioxidante, a gente já sabe por que tem que ser antioxidante, porque é bom ter antioxidante. Lembra lá que o elétron desemparelhou, desorganizou, aí ele vem a vitamina C, ó, e organiza tudo, harmoniza a célula. Uma célula harmonizada harmoniza o tecido e os órgãos. Ela forma o colágeno, a síntese do colágeno. Lembre que o colágeno ele é o cimento do corpo, ele está em todo o corpo. O colágeno, nós temos 28 tipos diferentes de colágeno, então eles estão na pele, nas artérias, no fígado, no pâncreas, no intestino, no sistema nervoso central. Enfim, são células de sustentação e você tem a vitamina C proporcionando esse efeito aí no colágeno e ele vai ajudar o quê? Reestruturar tecido. Eu fiz uma historinha aqui rápida da vitamina C, que na década de 70, 1971, eles já tinham estudos, esses todos são estudos, que comprovavam que diminuía a morbidade em resfriados. Pessoas resfriadas, elas evoluíam melhor, elas tinham menos complicação quando usavam vitamina C. Já no final da década de 80, eles descobriram que diminuía a concentração de histamina no corpo. Né? Histamina, quem lembra dos antialérgicos, né? São antihistamínicos. Histamínicas é uma substância que leva às reações inflamatórias alérgicas no corpo, como a coceira, como espirro, como a vermelhidão e assim por diante. Em 2009, já dando um grande salto, se comprovou que tinha a quantidade de vitamina C nos fluidos do trato respiratório, quando tinha um processo inflamatório, era maior. Ou seja, quando você precisava daqueles fluidos do nariz, da traqueia, do pulmão, eles têm mais vitamina C. Ou seja, ela é essencial ali para o funcionamento, principalmente nas reações adversas. Aí, em 1912, ele foi reconhecido como profilático de doenças respiratórias, ou seja, tome vitamina C que realmente previne doenças inflamatórias respiratórias. E aí, em 2017, já mais próximo de nós, eles conseguiram identificar que aquela fagocitose, que é identificar o micro-organismo, englobar e destruir ele, era ajudado pela vitamina C. Ou seja, aquela resposta imune inata, que é aquela imediata, depende da vitamina C. Então, se você não tem vitamina C, você vai reconhecer menos o micro-organismo, você vai englobar menos, você vai alertar menos o sistema imunológico. E aí também tem o interferon, né? Muita gente conhece o interferon para hepatite C. Eles impedem a replicação de células e estimulam outras células de defesa. O interferon é muito importante no sistema imunológico de uma forma geral. É um pouco mais complexo, mas assim, ele tem ação direta nessa reação complexa. Então, a vitamina C é muito importante. E aí, em 2021, um estudo do ano passado, em pacientes internados em UTI de Covid, internados em UTI de uma forma geral, eles reduziam o seu tempo quando tu usava vitamina C, o seu tempo de internação em UTI e o seu tempo de intubação. Isso é estudo comprovado, tá certo? Então, assim, a vitamina C,
É só uma vitamina? É só um açúcar? Não. Ela tem ação direta, comprovada no sistema imunológico. Aqui, ó, tira a fotinha aí da tela. Tem os estudos aí, vai no Google Acadêmicos. Se você pesquisar lá, 2021, redução de dias de UTI e intubação por uso de vitamina C. Vocês vão achar. Quem não achar, manda direct para mim, que eu mando o artigo. Aí a vitamina D, que é um hormônio, né, um pré-hormônio, ele é um imunomodulador, assim como a vitamina C, ele ativa e aumenta a resposta do sistema imunológico. Então, aquele alerta para o exército, ele é potencializado pela vitamina D. E aí, olha a importância dela nesse processo. Quando você imagina, um soldado foi ali e identificou o inimigo, ele tem que alertar o exército todo. Se ele não consegue ter o radinho na mão para alertar a base, e a base alertar toda a sua companhia, né, militar, o exército vai ficar vulnerável, vai ficar em maus lençóis. Então, a vitamina D é esse radinho, é essa comunicação com a base, é todo esse processo. Tá? A quimiotaxia que eu tinha citado, que é aquela questão de onde os anticorpos que foram criados, eles vão migrar, por exemplo. Está com infecção de garganta, se identificou o micro-organismo, foi para o gânglio, do gânglio ele vai voltar para onde? Já tem milhares de células novas ali, ó. Tem que saber para onde vão. Aí vem a vitamina D e ajuda nessa quimiotaxia, que é desse GPS para levar para o caminho onde está infectado. Então, fundamental. Fagostose, né, que é aquele englobamento do micro-organismo na primeira fase, da resposta imune inata. As células natural killer, que reconhecem problemas no micro-organismo. Então, por exemplo, se você não tem uma infecção, mas você tem uma célula que está se desvirtuando e está deixando de fazer seu papel para fazer outro, como é no caso das neoplasias, do câncer, aí vem a célula natural killer e identifica esse processo. Aí a vitamina D propõe, né? Ela vai ajudar nesse papel de reconhecimento. Então, imagina a ação hormonal que a vitamina D vai ter nesse sentido. Ele, além disso, né, aumenta a absorção de cálcio, magnésio, o fosfato, dá energia, metabolismo do crescimento da criança, evitar a osteoporose. A vitamina D ela ajuda no equilíbrio corporal, na homeostase e a saúde muscular e mental. Tá? Indiretamente, não é que a vitamina D é um antidepressivo ou diminuir a ansiedade e depressão, não. É porque a homeostase, o corpo equilibrado, ele tende a ter menos problemas emocionais, né, psicológicos. Então, a vitamina D hoje é muito utilizada em vários países, em lugar frio, que tem pouco sol, porque 80% da nossa vitamina D vem da nossa pele, é do metabolismo da pele. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tive gripe muito forte, meu blend foi importantíssimo, com certeza, Célio. Eu tive vários casos agora de pacientes com Covid, diagnosticados com SWAB positivo, e começaram a usar o Imublend, em 2 dias a diferença era absurda. Vamos lá. O zinco é um sal mineral que ele é essencial para muitas reações do corpo, do organismo. Ele está na maioria das reações químicas do corpo. Ele está presente em mais de 300 enzimas. Enzimas são catalisadoras, são substâncias que vão acelerar os processos químicos do corpo. Tudo no nosso corpo é processo químico. Então, o zinco ele faz parte dessas 300 enzimas. Lembrando que o nosso aloe vera é rico em enzimas, então é um grande agregador desse processo. Você tomar aloe vera e Imublend faz uma formação de um grande exército. E aí, imagina o zinco fazendo parte de todo esse processo aí de enzimas. Ele ajuda também na questão do controle do peso, porque a gordura corpórea, né, onde você vai depositar gordura ou retirar gordura, tem ação direta do zinco. A questão também do metabolismo da insulina, a resistência a ela. Então, o diabético deve usar o zinco, né, com frequência. Cicatrização da pele, dos tecidos, ou seja, quando você tem lesão pelo próprio micro-organismo, o zinco vai ajudar nessa recuperação e ele vai interferir numa série de outras situações ligadas à síntese de proteínas, hormônios. Ou seja, o zinco ele é um sal mineral que está em vários processos químicos do corpo. E sem ele, você vai minar uma série de situações que vão levar essa harmonia do corpo à homeostase, incluindo
do sistema imunológico, né? Lembrando que, por exemplo, pessoas que têm infecção por Covid perdem o olfato e o paladar, né, por ação do nervinho lá do olfatório, e aí o zinco ele vem sendo utilizado para regenerar esses tecidos. Então, quem tem perda de olfato, paladar e Covid tem que tomar, né, suplementação de zinco, porque o zinco ele, naturalmente ele mantém o olfato e o paladar. E a lisina, que é o nosso aminoácido, a lisina ela tem um estudo que mostra que ele diminui a replicação viral em pacientes com herpes labial. Se começou com esse estudo. E aí começou a se buscar o real efeito da lisina. Será que ela só age no herpes vírus? E aí se começou a ver que não. Qual é o efeito da lisina? A lisina é um aminoácido que antagoniza outro aminoácido, que é a arginina. A arginina tem um papel bom no corpo, mas nas infecções ela vai atrapalhar. Aí vem a lisina e antagoniza, faz um papel oposto. E ela, quando faz isso, ela diminui a replicação, a multiplicação do vírus. E esse efeito aí é fundamental quando você tem um micro-organismo no corpo, um vírus que já tende a se multiplicar. Ele entra, mata a célula e se multiplica. Então, quanto mais células mortas e quanto mais vírus multiplicado, pior para você. E a lisina começa a cortar esse processo. E aí ela também mexe com a absorção de cálcio, né? Ela síntese de colágeno, é um dos aminoácidos que formam o colágeno, ajuda nos quadros ansiosos, do sistema nervoso central, de uma forma geral, energia das células, ela faz a composição da síntese da carnitina. Carnitina é muito usada por pessoas que fazem musculação, que querem hipertrofiar os músculos, porque dá energia. Então, a lisina ela vai dar energia para os tecidos. Alguns hormônios, principalmente o hormônio do crescimento, dependem da lisina e uma série de outras reações químicas. Mas, de uma forma geral, a lisina, qual a importância aí para a gente hoje? É que ela impede a replicação. Ela vai lá, vai cortando essa multiplicação do vírus. E não, por último, mas não menos importante, a curcumina, que ela vem de uma especiaria do açafrão, né? Ela quem não viu a planta da curcumina, ela é bem interessante, ela parece umas batatinhas uma amarela bem forte. E aí esse extrato, esse metabólito ativo, a curcumina, ela tem um efeito anti-inflamatório, tem efeito anticoagulante e ele é um imunomodulador, assim como a vitamina C, o D, o zinco, o selênio e a lisina. Ou seja, eles modulam, eles alteram o sistema imunológico. Então, assim, imagina que tem uma enzima, que são os facilitadores, os aceleradores do processo, que são responsáveis pela instalação do vírus na célula dos pacientes. Imagina essa enzima aí. Então, você tem lá o vírus entrando e ele entrou no corpo, ele vai entrar dentro da célula. Então, ele vai começar a desorganizar a célula. Aí, a curcumina, ela identifica isso e, através da codificação genética desse processo, ela reduz a capacidade do vírus entrar na célula, de ele infectar a célula. Então, imagina, ela é um aminoácido que está ali no meio, e aí, quando você tem um vírus, o nosso organismo convoca, né, vamos dizer assim, convoca a curcumina e começa a agir no código genético ali, tentando impedir essa ação do vírus no corpo, ou seja, diminuindo a sua capacidade de infectar o nosso corpo. Então, se você vê esse conjunto de suplementos que tem o Imunblend, a vitamina C, todo o efeito que ela faz, antioxidante, diretamente no sistema imunológico, então na formação do colágeno, na regeneração do corpo, a vitamina D, o zinco, o selênio, a lisina, né, o aminoácido, a curcumina, enfim, todos esses em sinergia, eles juntos, eles vão fazer uma ação específica e direta, principalmente nessas infecções virais. Não falamos só de vírus, é claro que a gente cita mais hoje o vírus por causa da nossa situação da Covid, da pandemia, mas, assim, de uma forma geral, para vírus, bactérias, fungo. Então, o que eu indico para meus pacientes? Que use, nessa fase agora de pico, né, que nós estamos vivendo, não só de Covid, como de influenza, que usem diariamente 2 comprimidos, continuamente. Então, você vai manter seu estoque ali de lisina, curcumina, vitamina C, D,
São doses diárias recomendadas. E esse estoque, quando for necessário, ele for utilizado, ele vai fazer diferença na resposta que você vai ter ao seu micro-organismo. E aí, passada mais essa fase, você pode até reduzir para um comprimido, mas que não deixe de tomar. Tá? Ele junto à aloe vera, aí você tem um complemento maior. O que eu penso assim para uma manutenção pós essa fase de pico é você tomar um comprimido de um blend e um de daily, junto com a aloe vera, o ômega, o colágeno, né? Junto com os outros suplementos, o Royal Jelly também, eles vão mexer nessa cadeia de reações, não só do vírus para a bactéria, mas como também melhorar os sistemas do corpo. Então, se você fizer essa suplementação, que eu chamo de suplementação plena, você vai ter muito mais capacidade de responder aos micro-organismos, aos que atacam o seu corpo, a se regenerar e, principalmente, manter a harmonia, a homeostase do corpo. E aí nós vamos passar não só a tratar a doença, não só falar em vírus e bactérias, vamos falar em promoção de saúde, em longevidade saudável. Então, esse processo de estar saudável, né, a longo prazo, ele não tem dúvida, ele depende dessa questão de nutrição celular, dessa suplementação e, por que não, de uma forma saudável, por nutracêuticos, de uma grande empresa que pesquisa, que investe em tecnologia, que é a Forever Living Products. Então, minha gente, eu queria agradecer a todos, me perdoe aí, muitos termos técnicos, eu quis mostrar um pouco do sistema imunológico. Assim, eu fico, cada vez mais eu fico surpreso, como, assim, eu já estudei isso, né, há muitos anos atrás, já estudei de novo, revisei, mas assim, a gente fica feliz e ao mesmo tempo assim, boquiaberto, como as coisas se encaixam, né, e como elas funcionam. E agora, assim, mais do que nunca, coisa que você via, você sentia de uma forma empírica, elas agora estão sendo provadas com estudos científicos. Então, nada que eu falei aqui foi achismo. Foi tudo baseado em estudos de universidades, de pesquisadores reconhecidos, nacional e internacionalmente. E eu já tive a minha primeira experiência, especificamente com o Blend, esse mês, e os resultados foram fantásticos. Certo? Então,